Muito bem, pessoal, então vamos analisar na aula de hoje o que? A crase. Bem, antes de analisarmos a crase, regrinhas, princípio geral, casos especiais, façamos assim. Nós temos ali a página 120, volta um pouquinho, a página anterior está em branco. E aqui nós vamos colocar uma ideia geral em relação ao uso do acento grave. Motivos para usarmos o acento grave na língua portuguesa. São 4 motivos. Por que isso? Porque algumas bancas estão perguntando a razão. Qual é a razão que foi usado, por que razão, por que motivo foi usado o acento grave? Então a gente começa com o geral para ter uma ideia e depois vamos aos pontos mais importantes. Então aqui, pessoal, coloco aqui, desapareça um pouquinho, ó, motivos para o uso do acento grave. E a gente sabe, né, o acento grave, alguns até confundem e chamam de acento crase. Não, o acento grave marca a crase, teoricamente. Crase é a fusão entre as. Mas aí que a gente vai analisar aqui que nem sempre o acento grave marca apenas a fusão entre as. Por isso os motivos. Quais são os motivos para o uso do acento grave? O primeiro motivo, que é o mais importante, é o motivo da regência. Regência. O motivo da regência nós vamos dividir. Letra A. Regência lembra que tem tudo a ver com preposição, ok? Então, motivo da regência é quando houver uma palavra que solicite preposição, motivo A, mais uma outra palavra que solicite o artigo definido feminino. E quem solicita é o substantivo feminino. Então, esse aqui, motivo A, regência. Uma palavra que poderá ser um verbo ou um nome, solicitando uma preposição a, mais um substantivo feminino solicitando o artigo a. É o famoso preposição mais artigo. Preposição a mais artigo a mais a, eu marco com acento grave. Por exemplo, quando falamos assim, ó, fumar é prejudicial, espaço saúde. Observa só comigo. Se é prejudicial a alguma coisa. Então, a preposição a foi solicitada pelo nome prejudicial. É nome porque está em forma de adjetivo. Saúde é um substantivo feminino. A saúde pede o artigo a. Então, aqui houve uma crase. Crase significa fusão entre a preposição mais um artigo. E essa crase, essa fusão, eu vou marcar com acento grave. Tá aqui, ok? Motivo A é o mais tradicional. A gente diz assim, ó, em termos de prova de concurso, a regência predomina. 90% da crase, 90%, desculpa, do uso do acento grave é para marcar preposição mais artigo, é o que predomina, mas não é só isso. Motivo B, regência ainda, ó, regência, motivo B. Deixa eu colocar aqui para vocês. Também poderá haver a união, observa só, da preposição mais um pronome demonstrativo. Então, assim, ó, haverá uma palavra, mesma coisa, que vai solicitar uma preposição, e essa palavra que solicita a preposição é verbo ou nome, mas, literalmente, pronomes demonstrativos. A questão aqui é quais pronomes demonstrativos? Assim, pessoal. Preposição a mais aquele
ou ainda aquela. Então, aquele, aquela, aquilo, ou até mesmo às vezes aqui. Usamos aqui no sentido de aquela que. Olha que interessante isso aqui. A preposição a vai se unir ao a do aquele, ao a do aquela, ao a do aquilo ou ao a do aqui. Então, quando ocorre essa união, haverá preposição mais o a do pronome demonstrativo. Haverá fusão entre os as. Por exemplo, olha só, se eu coloco assim, ó, refiro-me àquela que chegou. Refiro-me àquela que chegou. Acontece assim, quem se refere a. O verbo referir-se pede a preposição a. No aquela, ó, mais aquela, no aquela existe um a no início. Existe um a. Então, novamente, ocorrerá a fusão entre as, porém não é preposição mais artigo, é preposição mais pronome demonstrativo. E para marcar essa fusão a, para ninguém falar, refiro-me a aquela, eu coloco aqui o acento grave. Então, o acento grave está dizendo, houve uma crase, uma fusão entre a preposição mais o a do aquela. Existem bancas que perguntam exatamente assim, tá? É um exagero até, mas existem bancas que perguntam exatamente assim. E poderia ser, refiro-me a que saiu. Seria a mesma coisa. O a que saiu é aquela que saiu. Então vamos lá. Aqui está o motivo para o uso do acento grave. Esse motivo aqui é responsável por 90% das questões. Regência. 90% das questões. Regência. Mas existem outros motivos para eu utilizar o acento grave. Fica comigo. Motivo número 2 aqui, ó. Quando eu tiver locuções adverbiais femininas. Locuções adverbiais femininas, eu vou utilizar o acento grave. Por exemplo, quando falamos assim, ó, paguei à vista. Então, paguei à vista, comprei à vista. Eu utilizo o acento grave não é por uma questão de regência. Ou seja, não há uma palavra que solicite a preposição mais pessoal ali, preposição mais artigo. A gente usa o acento grave para o motivo que o início de tudo é para deixar a frase clara. Por exemplo, comprei à vista. Embora seja uma coisa meio banal, olha aqui, ó. Comprei à vista. A lógica inicial é para que ninguém pense que eu comprei à vista o olho de alguém. Então, eu coloco comprei à vista aqui para indicar a forma como eu comprei. Agora, nota, o verbo comprar, ele não pede preposição, ele é tradicionalmente um verbo transitivo direto. Então, não é um caso de regência, ok? Então, aqui, ó, à vista, por exemplo, quando falamos assim, ó, dobrou à direita, dobrou à esquerda, pegue à direita, pegue à esquerda, esses verbos, o dobrar não pede preposição, pegar não pede preposição. Então, locução adverbial feminina, à direita ou à esquerda. Ou ainda, como quando falamos chegamos à tarde, saímos à noite, também locução adverbial feminina, à tarde, à noite, ok? Ou ainda no plural, né? Chegamos às pressas, tudo estava jogado às moscas. Tá? Ficamos, por exemplo, às escuras. Tudo isso aqui, tudo são locuções adverbiais femininas. Ok? Então, também vamos utilizar. Agora, só um cuidado, tá? Vocês jamais vão utilizar se a locução adverbial for masculina.
Então, por exemplo, ó, irei a pé, fui a cavalo, fogão a gás, fogão a gás, sei lá, locomotiva a vapor, carro a serviço, paguei a prazo, paguei a prazo. Então, aqui, ó, comida aquilo é um caos, né? Comida aquilo, pessoal. Olha aqui, ó, aquilo, QU e sem o acento grave. O que a gente vê pelo Brasil afora de comida aquilo, com acento grave com K aqui, pessoal. Então, aqui, ó, nada tem, porque são locuções. Irei a pé, fui a cavalo, é tudo masculina. É o pé, o cavalo, o gás, o vapor, o serviço, o prazo, o quilo. Então, cuidado. A locução adverbial feminina, eu vou utilizar o acento grave, a feminina, ok? Também utilizamos o acento grave, colocar um pouquinho mais acima aqui, ó, ponto número 3, com locuções prepositivas femininas. Então, locuções prepositivas femininas também. Como é que eu vou diferenciar, professor, uma locução adverbial feminina de uma locução prepositiva feminina? Quando for uma locução prepositiva, a locução finaliza em uma preposição, ok? Finaliza em uma preposição. Por exemplo, quando colocamos assim, ó, estávamos à procura de você, ou ainda estávamos à espera de você. Então, à procura de, à espera de, são locuções adverbiais femininas. Ou ainda, quando colocamos assim, ó, ele vive à margem da sociedade, à margem de. Ou ainda, quando colocamos à frente de, ele está à frente de seu tempo. Ou ainda, à sombra de, vive à sombra do irmão. Então, à margem de, à frente de, à sombra de, locuções prepositivas femininas. Olha a preposição aqui, ó, de. Só cuidado porque às vezes vem assim, ó, estávamos à procura do menino, que é D mais O, tá? Estávamos à espera da amiga, que é D mais A, tá bom? Ele está à margem dos demais, dos, D mais Os. À frente de, à sombra de, à exceção de, à exceção de. E aí nós temos várias, tá, pessoal? A força de, são locuções prepositivas femininas. Claro, são várias locuções adverbiais femininas, não confunde a locução adverbial, que é um motivo para usar o acento grave, com a locução prepositiva, que é um outro motivo para eu usar o acento grave. E por fim, de fato, bem menos casos, bem menos numerosos, ó, locuções conjuntivas. E aí, dá para contar nos dedos os casos. Os demais não. Aqui, ó, número 2 e número 3 são vários. À medida que, observa, e à proporção que. Locuções conjuntivas na língua portuguesa. E claro, locuções conjuntivas, nunca é demais falar, né? Femininas. Aqui, a gente nem chegou a colocar, mas vocês não têm um problema em relação às locuções prepositivas masculinas. Por exemplo, a pretexto de, a gente consegue enxergar mais. Aqui nem tanto, as adverbiais eu vejo muito erro no Brasil inteiro. Então, a pretexto de, nem pensar, porque pretexto é masculino, é o pretexto, por exemplo. Tá? Muito bem, certo? Tá aí, pessoal. Aqui estão os motivos
para eu utilizar o acento grave na língua portuguesa. Aqui estão os motivos para eu utilizar o acento grave na língua portuguesa. Bom, feita a introdução, para que eu tenha uma noção geral, de novo, 90% dos casos é regência, 10% é o resto, 10% é o resto, e nós vamos então ao ponto muito importante, que engloba quase todos os casos de crase, daí a crase mesmo, que é a fusão, que é a regência. Vira o que? A página? Página 120, para que possamos, de fato, analisarmos ali o uso do acento grave marcando a crase. Crase, uma palavra que vem do grego, que significa fusão. Tá certo? Só apagando aqui, a gente já continua. Vamos lá. Observa só comigo agora. Eu coloco aqui, então, a crase, que a gente vai estudar, que é um dos casos para eu utilizar o acento grave, não é? Então, pessoal, crase, de novo, significa fusão. E como é que apareceu, o que aconteceu aqui para aparecer a tal de crase? Vamos colocar aqui, ó, o princípio geral. Então, o princípio geral até já vi com vocês. Quando houver uma palavra que solicite a preposição mais um substantivo feminino que solicite o artigo definido feminino. Esse aqui é o substantivo feminino. Beleza. Bom, assim, ó, existem 1000 maneiras para eu aprender o uso do princípio geral. Existem muitas maneiras de fato. Muitas bancas querem saber o motivo, e o motivo eu ensinei antes na introdução. Verificar qual é a palavra que pede a preposição e verificar qual é a palavra que solicita o artigo. Por exemplo, Sebrasp, antigo CESP, sempre quer saber quem é que pede preposição e quem é que pede o artigo. Beleza. Mas em quase todas as bancas é um pouco mais fácil saber se há ou não ali a crase. Como é que se faz isso? Como é que surgiu o debate em relação à crase? Surgiu assim, ó. Imagina comigo aqui, ó. Uma palavra, uma frase. Dei o livro, espaço, aluno. Agora uma outra frase. Dei o livro, espaço, aluna. Dei o livro, aluno, dei o livro, aluna. Nota que na primeira é bem natural a forma que eu vou completar a lacuna. Dei o livro ao aluno. Por quê? Existe aqui o verbo dar, quem dá alguma coisa a alguém, solicitando a preposição a. E aluno solicitando o artigo o. Ninguém briga, dei o livro ao aluno. Na de baixo, quem dá alguma coisa a alguém. Imagina comigo. Dei o livro a e a aluna pede o a. Imagina se eu deixasse assim a, pessoal. Dei o livro a aluna. E digo mais, no português arcaico, já ouvi isso. A no lado de a. Havia textos assim, preposição mais artigo, mas não iria evoluir. Nós não conseguiríamos dizer e falar assim, refiro-me a questão 2. Não tem como. Em espanhol, por exemplo, não há uma dificuldade, porque no espanhol a preposição é a e o artigo é lá. A preposição não é igual ao artigo, então em espanhol, voy a la playa, voy a lá. Fica tranquilo. Português, hoje, são iguais e aí dá confusão. Com o decorrer dos anos, eles deixaram, pessoal, um A só. A no lado de A não deu certo. A no lado de A não deu certo. Deixaram apenas um A.
dei o livro à aluna e acabou. Mas aí veio de novo o debate. Peraí, mas não dá para deixar apenas um A. Como que o leitor vai saber que neste A ele está representando tanto a preposição quanto um artigo? É um A com duas funções. Aí veio a ideia. Olha, não sei exatamente quem criou, né? Mas a ideia foi, vamos colocar um acento grave. E no momento em que colocarmos o acento grave, significa que o leitor, este A, está com duas funções. Ele está com a função de ser uma preposição e estar com a função de ser um artigo. Aí nasceu todo o estudo que a gente vai ter hoje em relação, pessoal, às provas de concurso e na vida também, né? Então tá aqui. Preposição mais artigo. Vamos fazer um acordo? Eu quero facilitar a vida, usando só lógica. Vamos lá. A dúvida surgiu na comparação do feminino com o masculino. Quando eu analisava o masculino, eu via claramente que havia preposição mais artigo, quando eu analisava o feminino, não. Então, eu quero dar dois passos fundamentais para eu pensar na crase, na regra geral, princípio geral. Quais são os passos? Passo número 1, possibilidade. Passo número 2, certeza. 1, possibilidade. 2, certeza. Pessoal, possibilidade. Possibilidade para que haja a crase é a existência do substantivo feminino. Passo 1. Passo 1. Aqui está a possibilidade. Passo número 2, certeza. Trocar o substantivo que é feminino por um substantivo masculino. Ao trocar, eu terei ao, o ou a. Presta bem atenção aqui, ó. Quando eu tenho ao, eu estou indicando que existe preposição mais artigo. Ou seja, terei eu de usar o acento grave indicador de crase. Quando eu tenho o é só artigo. Não há nada. Quando eu tenho a, ó, aqui no o faltou a preposição. Quando eu tenho a é só preposição. Não há nada. Ok? Eu não entendi se é muito fácil ou muito difícil. É muito fácil. Vamos lá. Eu estou falando para vocês de 90% dos casos. Possibilidade para que haja a crase, substantivo feminino. Certeza de que a crase existirá, trocar o substantivo feminino por um masculino. E só existirá se aparecer ao. Professor, como assim? Como assim? Não entendi. Bem, para que possamos entender, eu vou colocar diversos exemplos. Então vamos colocar aqui exemplos e aí nós vamos entender perfeitamente isso aqui. Começa comigo assim, ó. Exemplo número 1. Nós aderimos à greve. Nós aderimos à greve. Exemplo número 2. Nós aceitamos a proposta. Nós aceitamos a proposta. Exemplo número 3. Maria chegou a tempo. Maria chegou a tempo. Existe um a tempo com H também, com acento, que daí tem outro significado. Maria chegou faz tempo. Se eu digo Maria chegou a tempo, é a tempo de fazer alguma coisa, tá? Depois, número 4, colocamos assim, ó. Você disse isso a ela ou a mim? Você disse isso a ela ou a mim? Depois, número 5, o filho contou a verdade. O filho contou a verdade
à mãe. O filho contou a verdade à mãe. Depois, exemplo número 6. Ficamos cara a cara. Ficamos cara a cara. Depois, vou colocar aqui, exemplo número 7. Aquilo não vale a pena. Deixa eu ver se pega aqui para vocês. Pega. Aquilo não vale a pena. Número 8. O menino começou a chorar. O menino começou a chorar. Exemplo número 9. Eles se opuseram. Eles se opuseram. Agora eu vou completar assim, ó. Há ideias. Tá pegando ali para vocês? Deixa eu dar uma olhada. Pega. Há ideias novas. Eles se opuseram às ideias novas. Tá? Eles se opuseram a ideias novas, às ideias novas. Depois, número 10, eu coloco para vocês assim. Refiro-me. E agora vou abrir um leque. Refiro-me a uma tese. Refiro-me a esta questão. Refiro-me a Vossa Senhoria. A Vossa Senhoria. Refiro-me a todos. Tá bom. Muito bem. Vamos fazer um belo debate. E entendendo isso aqui, raramente eu errarei o motivo mais importante para o uso do acento grave, que é a regência. Nós aderimos à greve. Greve é um substantivo feminino, a greve. Então aqui há a possibilidade para que eu use o acento grave marcando a crase. Mas eu quero a certeza. Possibilidade, certeza. Eu vou trocar greve por protesto. Protesto. E ao trocarmos por protesto, acompanha, nós aderimos ao protesto. Usei o acento grave, ok? No momento que eu uso o acento grave, por quê? Quem adere, adere a. O verbo aderir, com a sua regência, pede a preposição a. Greve é um substantivo feminino que pede o artigo a. Isso aqui, ó. Esse é o motivo. Preposição mais artigo. Nós aceitamos a proposta. Eu vou trocar. Proposta é um substantivo feminino, é a proposta, tá? Eu vou trocar por acordo. Quando eu coloco acordo, nota, nós aceitamos o acordo. Não há. Não há. Por que não há? Porque o verbo aceitar não pede preposição. Quem aceita, aceita alguma coisa. É diferente do aderir, ó. Quem adere, adere a, é verbo transitivo indireto que pede a preposição a. Quem aceita, aceita alguma coisa. É verbo transitivo direto que não pede preposição. Então, o que eu estou fazendo com vocês? Primeiro eu quero saber se há ou não há. Ok? Então eu quero saber há ou não há. Ponto. O que mais importante. Maria chegou a tempo. Para tudo. Para tudo. Por quê? Porque tempo é um substantivo masculino. Então não há a possibilidade. Lembra? Passo 1, possibilidade. Substantivo feminino. Para tudo. Não tem como. Você disse isso a ela, ó, destaquei ela, ou a mim, destaquei mim. Ó, primeiro ponto é a possibilidade.
Na número 4, não há possibilidade. Por quê? Porque eu não tenho substantivo feminino. Eu tenho ela, que é um pronome, eu tenho mim, que é um pronome. E é um perigo aquela simplificação, qual? Que poderá haver crase com palavra feminina. Pessoal, ela é uma palavra feminina, ela está cansada. É mentira. A possibilidade é o substantivo, porque é o substantivo que pede artigo. Não há como eu colocar o acento grave, indicador de crase na 4. O filho contou a verdade, destaquei verdade. A mãe, destaquei mãe. Opa, verdade e mãe são substantivos femininos. Então, no lugar de verdade, eu vou colocar fato. E no lugar de mãe, eu vou colocar pai. E observa a troca. O filho contou o fato ao pai. Tá aqui, ó. Aqui eu uso o acento grave, indicador de crase. Claro, a razão é a regência. Quem conta, conta alguma coisa a alguém. O contar pede a preposição a. Por quê? Porque aqui ele está como verbo transitivo, direto e indireto. E mãe pede o artigo a. Preposição mais artigo. Ficamos cara a cara. Observa. Só para explicar para vocês, eu vou colocar aqui, ó, lado e vou colocar aqui, ó, lado. Lado e lado. Se eu trocar ficamos cara a cara por lado e lado, vai ficar simplesmente assim. Ficamos lado a lado. Só apareceu um A. Se só apareceu um A, significa que só apareceu preposição ali. Se aparecesse um O, é só artigo. Ao, preposição, mais artigo. Digo mais para vocês. Sempre que houver palavras repetidas, cara a cara, frente a frente, boca a boca, gota a gota, face a face, eu vou trocar por lado e lado e sempre vai dar lado a lado. Em resumo, entre palavras repetidas não há crase. Ok? Entre palavras repetidas não há crase. Porque entre palavras repetidas só existe um A que é preposição. Só existe um A que é preposição. Então, cara a cara, frente a frente, boca a boca, gota a gota, face a face, eu não posso utilizar o acento grave porque isso aqui é só preposição. Não há artigo aqui. Ok?